Vamos falar do Cruzeiro, meu povo. Vamos, Cruzeiro! Apesar do Cruzeiro não jogar no final de semana, um dia tanto quanto agitado hoje, hein, Xará? Um abraço agitado sim, Xará. Boa tarde pra você, pra Di, pro Seabra e também pro Lelhão, que tá com a gente aqui no Tempo Esportes, e o Samuca também, aqui, todo turno que acompanha a gente no Tempo Esportes. Pois é, ontem a gente, vamos falar daqui a pouquinho, antes da gente falar dessa eleição do novo presidente do Cruzeiro Associação, falar um pouquinho do Cruzeiro que tá de folga, né? É até bom porque o Cruzeiro correu demais e a turma reclamou do cansaço, da intensidade e da entrega do clássico e também no jogo contra o Bahia. Então a turma descansando ainda, o pessoal volta amanhã à rotina normal e aí já começa a preparação pro jogo contra o São Paulo. E aí o Zé Ricardo fica também a expectativa com relação do aproveitamento do lateral esquerdo Kaique, ele que teve uma lesão na coxa constatada, não é tão grave assim a lesão, então fica a expectativa do aproveitamento dele e também do Matheus Vital, que tá com uma lombalgia, ficou fora do jogo contra o Bahia, até foi relacionado, parece que sentiu ali as vésperas mesmo do jogo e tá com uma lombalgia, vamos ver se já tá recuperado para que possa ser também uma opção, e aí aos poucos o Zé vai ganhando todas as opções que tem no elenco, lembrando que o Ramiro e o Bilu, eles que não voltam, são casos cirúrgicos, né? Então não voltam mais esse ano pro Cruzeiro, então é só ano que vem mesmo, com exceção deles, toda a turma já à disposição, fica só a expectativa com relação ao Kaique e também ao Matheus Vital. O Papagaio, o Zé até chegou a comentar isso na coletiva depois do 3-0 contra o Bahia, que ele meio que entrou no sacrifício no clássico contra o Atlético, deu uma forçada, ele tinha sentido o joelho, ficou 1 mês e meio parado ali, então antecipou para que pudesse ser mais uma opção pro ataque no clássico. Ele acabou jogando um pouquinho mais, porque o árbitro da partida deu um desconto maior, então fugiu um pouquinho do planejamento que era o Cruzeiro, o aproveitamento do Rafael Elias, o Papagaio, e aí ele até foi relacionado pro jogo contra o Bahia, mas como o jogo não demandou a presença dele, o Zé Ricardo acabou nem optando pelo atacante do Cruzeiro, o Rafael Elias, o Papagaio. Então fica também a expectativa com relação à melhora dele para que ele possa chegar finalmente a esse 100% e ser essa opção pro ataque, quem sabe pegar ou pelo menos brigar essa vaga no ataque que nesse momento está sendo ocupada pelo Bruno Rodrigues, ele que não queria, né, ser o atacante, mas ele aceitou ser, pelo menos nos 3 últimos jogos, está sendo esse falso 9. Mas aí, Xará, pra gente poder finalmente falar dessa eleição, a gente que foi lá pra sede do Cruzeiro, lá no Barro Preto, e acompanhou esses mais de 6 horas aí de votação, o presidente eleito, o Lidson Poste Magalhães, médico, apoiado pelo Ronaldo, era o candidato da situação, também pelo Sérgio Santos Rodrigues, o Pedrinho, os Mercados BH, o Pedro Lourenço, toda a turma apoiando a situação, apoiando e o Lidson Magalhães, ele que é o atual vice-presidente, pertencia à chapa do Lidson, deixa eu conferir, vou me lembrar aqui o nome da chapa, hein? De Palestra Cruzeiro, era a chapa do Granata, enfim, deixa eu recuperar aqui, vou recuperar a chapa do Cruzeiro Consciente. Cruzeiro Consciente, é isso, Samuca, obrigado, Cruzeiro Consciente. Ele assume ano que vem, o Sérgio ainda na posição de presidente do Cruzeiro Associação, ele assume no ano que vem e aí cumpre o triênio até o final de 2026, o Lidson Poste Magalhães, 418 votos, com 234 pro Lidson, 178 pro Granata e a chapa de Palestra a Cruzeiro, outros 6 votos nulos. A gente acompanhou tudo por lá, Xará, assim, uma movimentação bem tranquila, sem a presença da torcida, sem muita confusão por lá, então no fim, muita comemoração e o Lidson falou com a gente, muito emocionado, o agora presidente do Cruzeiro Associação, vamos ver. Nós sabíamos que ia ser uma eleição difícil, mas nós fizemos a campanha mais limpa possível, dentro dos princípios éticos e morais, e conseguimos uma vitória que não é minha, é do Cruzeiro. Porque num processo de grandes desafios, como a recuperação judicial, com o Ronaldo fazendo um trabalho exemplar com sua equipe, Gabriel, Cobra, Mergioli, que a gente está junto no vôlei. Um agradecimento a todos os cruzeirenses e a vocês da imprensa, que sempre tem nos prestigiado muito. O Ronaldo é um fenômeno. Eu trabalhei com o Ronaldo quando nós trouxemos na época do César, né, que o Jairzinho ligou para mim.
E nós então trouxemos o Ronaldo, já tínhamos alguma amizade. E ele aceitou esse desafio enorme de pegar uma dívida de 1,1 bilhão. E com a recuperação judicial, com o Sérgio, a nossa equipe toda, nós então conseguimos. E tivemos uma pandemia no meio também, que nos trouxe uma baixa muito grande de receita, e com muito desafio, com muita austeridade, com muita responsabilidade, nós conseguimos sanear essa parte. A associação está praticamente saneada, com as dívidas tributárias, com as dívidas trabalhistas bem equilibradas, e agora é trabalhar com muito afinco, sabendo que é o futuro do Cruzeiro. Tá aí o Lidson, presidente eleito da associação. Pelo menos se a gente for pensar para o Cruzeiro, né, de um modo geral, ô Samuca, acho que a situação nesse momento ganhar para pacificar, não sei o que você pensa a respeito, mas eu acho que pelo menos era a ideia do que pensava a turma pro segmento do trabalho do Ronaldo. Eu acho que é mais tranquilo a presença e a participação, e agora o Lidson como presidente, né? Boa tarde. Pois é, Rafa, boa tarde para todo mundo que tá aqui em O Tempo Esportes. É porque vai dar sequência no que vem acontecendo, né? O Cruzeiro, ele vem dando mostras aí de sua recuperação, mas a história ainda tem muitos capítulos para serem ultrapassados pelo Cruzeiro, né? Tem muita coisa para acontecer, incluindo essa recuperação judicial que o Dr. Lidson citou, que é um processo muito sério, que serão aportes da SAF, né? Da Sociedade Anônima do Futebol, para ir pagando toda a dívida que o Cruzeiro tem lá levantada nesta recuperação judicial, que não é baixa. Aí ele citou aí, por exemplo, a dívida tributária, que foi aquela dívida que ao final do pagamento as duas tocas serão da SAF, né, da Sociedade Anônima do Futebol, mas é uma dívida que ela leva aí mensalmente cerca de R$1 milhão, né? Então, isso tudo vem sendo pago regularmente com a ajuda da SAF, da Sociedade Anônima, da gestão do Ronaldo, e por isso é um caminho longo ainda a ser percorrido. Mas eu considero que pro Cruzeiro foi o melhor, porque não vai ter rompimento de ideia, né? O Dr. Lidson era o vice, ou é o vice, né, do Sérgio Santos Rodrigues, vai dar sequência neste trabalho em conjunto com a SAF. O que o Cruzeiro não precisava neste momento era de alguma turbulência política, né? Esse assunto de associação, ele é importante porque a associação ainda, ela detém 10% das ações da SAF, e ela é que tem poder de veto em várias situações, né? Por exemplo, o torcedor, ele, tomara que não mude o escudo, não mude isso aí é só a associação que pode autorizar, o conselho do Cruzeiro, né? Então, tem assuntos que são importantes e o conselho é que decide. Não estou dizendo que isso vai ser pauta, mas é só para dar uma noção de que a associação ainda ela tem um papel na vida do Cruzeiro. Deu uma tranquilizada desde que se transformou em SAF, né? Não se ouve falar mais de turbulência política, mas a gente sabe também que nos bastidores o Ronaldo Granata, né? Ele que era o outro candidato, vinha trabalhando, teve até uma votação que eu considerei expressiva, quase 180 votos, mas acabou perdendo, e aí o Cruzeiro segue do jeito que está, nesta política, vamos dizer, de uma forma mais pacífica, trabalhando aí em conjunto com a Sociedade Anônima do Futebol. Sabe o que mais me pega nessa história toda? O Granata se candidatar a presidente da associação, porque, para quem não tá lembrado, ele foi vice-presidente da gestão do Wagner Pires de Sá, e que tava lá no poder quando tudo aconteceu com o Cruzeiro Esporte Clube em 2019. É só isso que me pega um pouco, sabe, O que me pega muito, o que me pega no contexto todo é que não aparece ninguém novo, né, gente? Porque vamos ser sinceros. Também. Todos eles, né, o próprio Dr. Lidson, ele já era o diretor médico do Cruzeiro quando eu fui assessora de imprensa na presidência do Zezé Perrella e do Alvimar Perrella. Então, na verdade, não tem muita novidade. Todos esses nomes já são nomes que quem conhece o Cruzeiro, o Conselho do Cruzeiro e as pessoas que sempre estiveram à frente do Cruzeiro são os mesmos nomes, né? Ainda bem que a associação hoje é como o
que Samuel falou, né? Segura o símbolo aqui, pega outro dali, né? Arruma lá a piscina, o churrascão. E eu só não entendi porque que eles não entraram na questão do Raposão, né? Porque também. Era né? identidade visual do clube também, visual né? do clube, né? Mas enfim, é mais para não ter confusão mesmo, porque eu não vejo, sinceramente, não vejo nenhuma outra situação que eles possam se envolver nisso. Eu só acho que, né, tem eleição para conselho e tudo mais, renovação é legal, né? São as mesmas figurinhas, né? As Carimbadas mesmas. de praticamente todas as eleições de conselho que a gente vê, né, Seabra? Presidente do conselho, presidente do clube, presidente da associação, eles vão, né? E o Granata, que o Rafa lembrou bem ali, que foi vice do Wagner, teve, como o Samuel frisou, uma votação bem expressiva, hein? Muito. 180 quase votos. Eu só li o final, achei que tinha sido 70 e pouco. Acho que 170. Não, foi mais. Lembrar a turma daí que 2019 o Cruzeiro foi rebaixado e da forma como foi, viu, gente? Só lembrando aí. E outra coisa, não sei se o Lélio vai lembrar, a gente falou aqui em O Tempo Esportes também, em agosto a torcida protestou contra a possível candidatura do Granata à presidência, com uma faixa na cidade escrito o seguinte, Lelão: cuidado, Granata e Wagner juntos novamente. Acho que tinha uma também, família, união, não. Sim. Eu sei. E o Samuel, quando ele começou a esclaração dele, como diriam uns e outros, né? Vocês é clubista, hein, Léo? Com certeza. Mas quando Samuel começou a falar, ele foi na ferida. O que o Cruzeiro menos precisa agora é de uma guerra política. O Samuel usou até o termo turbulência política, né? E ele foi na mosca, é isso aí. Ganhou quem tinha que ganhar, vai exercer o papel dele, ficando de olho também, sempre também no que a SAF está fazendo. Por mais que sejam 10%, o Cruzeiro tem o seu peso, né? Tem a história, e a SAF tem que respeitar a história do clube, então tudo isso tem que ser fiscalizado. E uma outra coisa, né? Se o Ronaldo não der conta para cumprir os compromissos aí, volta tudo a ser Cruzeiro, como sempre foi. Então é bom a gente sempre ficar de olho, e não é só piscina, tem muita coisa por trás disso aí. Legal, então pra gente agora mudar de assunto e falar dessa reorganização que fez a CBF aí das datas dos jogos do Cruzeiro, ela reorganizou, né, o Campeonato Brasileiro pro Cruzeiro, que não joga nesse final de semana. O jogo que seria contra o Fortaleza nesse domingo passou pro dia 18 de novembro, 6:30 da noite no Castelão, contra o Fortaleza. E aí o jogo contra o Vasco pela 33ª rodada, ele foi adiado para o dia 22 de novembro, vai acontecer no Mineirão às 7 horas da noite, o jogo contra o Vasco. Só para a gente poder organizar aqui, então vamos passar as datas dos jogos que vão acontecer em novembro, só para o torcedor ficar bem orientado aqui. Vamos lá. Quinta-feira, dia 2, tem o jogo contra o São Paulo, né? Esse jogo no Morumbi às 8 horas da noite. No domingo seguinte, o jogo contra o Internacional, as vendas inclusive já estão abertas, a gente vai falar disso daqui a pouquinho também, 4 horas da tarde no Mineirão. O jogo esse pela 32ª rodada. Depois, no sábado seguinte, o jogo contra o Curitiba na Vila Capanema. Vai ter o show do Red Hot Chili Peppers no Couto Pereira, e aí no dia 13, então o Curitiba mandando esse jogo pra Vila Capanema às 4 da tarde. No sábado seguinte, o jogo contra o Fortaleza, esse que eu citei do dia 18, 6:30 da noite no Castelão, aí pela 30ª rodada. E aí o jogo contra o Vasco, dia 22 de novembro, já no final de novembro, os jogos desmembrados pela CBF, esse às 7 da noite no Mineirão, 33ª rodada. E aí, desses jogos aqui, Xará, a gente tem pelo menos, se a gente for tirar o São Paulo, pelo menos na tabela não dá pra tirar o São Paulo, eu tô tirando minha conta, tá? Acho que o São Paulo não cai não. Inter também, mas tá lá embaixo, aí tem São Paulo, Inter, Curitiba e Vasco. Então, desses 5 aí de novembro, 4 que estão pelo menos na turma da confusão ali, né? Rafa, ontem, depois do jogo lá em São Januário, o Inter tá falando em Libertadores, brother. Sim. Eles estão, tem tempo, acham inclusive que a tabela favorece bem a eles e que dá pra buscar um G6 ali. O Inter ontem chegou aos 38, né? Deixa eu ver aqui a isso? classificação 38, internacional. 38. Isso aí, 11º com 38 pontos. Ô Samuca, não sei se você acompanhou os 2 jogos de ontem à noite, mas, cara,
assim, esperança de que o Vasco poderia se salvar com os reforços e a contratação do Ramon Dias, mas vendo o Vasco em campo ontem, é por nada não, viu? Já começa a achar que o Cruz Maltino volta a brigar pra não cair e vai despencar, viu? Vai ser o quê? É o 5º rebaixamento da história? É. E aí, Samuca? O que você acha? Vasco... Ah, tá. É. Não, achei que é que o Lélio entrou, ele falou aqui. Diga. Não, mas então, eu acompanhei sim os 2 jogos e o Vasco, ele teve um crescimento quando ele pegou ali uma sequência que até ajudou o Vasco, né? Ele venceu o América num gol no finalzinho, aí teve o Coritiba no meio desse caminho, mas o problema do Campeonato Brasileiro e a dificuldade que quem tá lá embaixo enfrenta é porque o Vasco tem uma das melhores campanhas no retorno e continua lá na zona de rebaixamento. Então, muito ruim. Bom, a gente tá tendo uma instabilidade com a conexão do Samuca. Vamos pedir pro pessoal da Central reconectar o Samuel Venâncio para ele concluir o pensamento dele. Ele tava falando justamente do Vasco ali na parte de baixo da tabela. Eu vi o jogo ontem no retorno. Diga, Lélio. Eu vi o jogo ontem e o Vasco, ele começou bem. O Rocher teve que trabalhar, mas depois que o Vasco levou o primeiro gol, acabou. Aí no segundo tempo, quando tava, e tanto que leva, né, esse gol já na reta final, aliás, 20 e poucos minutos no primeiro tempo. No segundo tempo tava bem, pressionando, levou o segundo gol. Aí, meu filho, só foi o Cudê começar a mexer pro Vasco conseguir reagir no jogo e até fazer um gol, mas depois da expulsão do Paulinho e de um outro menino bom de bola que entrou lá, acabou. 2 expulsos, mas o Vasco, sei não, essa briga ainda vai ser longa, vai ser dura até o final ali. Mas para o Cruzeiro a rodada ontem foi ótima. Se ele começa a rodada, né, com 4 pontos de distância para a zona do rebaixamento, a rodada termina para ele com 6 pontos de distância para o Z4. Então, foi ótima a semana para o Cruzeiro. Aí, não é à toa que tá todo mundo descansando hoje, né? E aí você vê que faltava o Cruzeiro ganhar mesmo, né? Porque os resultados dos adversários, eles estavam favorecendo, né? O Cruzeiro ganha do Atlético e ganha do Bahia, são 6 pontos. Tinha até no jogo contra o Atlético 1 ponto só, então somou mais 5 desses 6 que conquistou, abriu aquela distância, porque faltava mesmo o Cruzeiro vencer, né? Verdade, é claro que a gente tem que continuar de olho, né, na questão da arbitragem, que ontem trabalhou mal de novo. Esse menino, o Eric Marcos, que o Lélio se referiu, ele foi expulso já no descontos, né? E o Cudê continua substituindo muito bem, né? Deu pra gente entender como é que vai lá. Da assim, olha, a arbitragem realmente, gente, olha. Por falar em arbitragem, da Vila Belmiro foi terrível. Wagner do Nascimento Magalhães foi das piores arbitragens que eu já vi na minha vida. Esse ano eu acho que foi. Eu ouvi o VAR do lance do pênalti que ele inventou pro Curitiba. Não adiantava falar com ele, não. Não, o cara do VAR fala assim, véi, foi movimento natural. Você tem certeza que você vai manter? Que natural, o cara tá com a asa aberta ali, meu irmão. Eu vou manter a decisão e é pênalti. E o pênalti foi pro Curitiba. Foi. E o Thiago Kozlowski, técnico do Curitiba, saiu descendo a lenha do Wagner. Ou seja, a arbitragem foi pavorosa. Mas por causa da expulsão do William Farias, isso, né? Agora, eu vou te falar, o Wagner Nascimento, ele é dos meus. Tocou na mão dentro da área, pra mim é pênalti também, qualquer lance. Tá, beleza, nesse lance eu vou defender, mas o resto todo que ele fez esse ano e nos anteriores, ele é um péssimo árbitro. Ele é muito ruim. E a expulsão do William Farias, vou te contar, o primeiro cartão amarelo que ele ficou embuzinando, enchendo a paciência lá pro árbitro no VAR, beleza, concordo com o cartão amarelo. O segundo, totalmente desnecessário. Eu também achei. Mas foi um agarrão dele também, né? Ah, mas não foi assim, não. Parou o lance só. Jogando na Vila, meu amigo. Vai com calma, William Farias. Samuca, você voltou, você tava concluindo seu pensamento aí sobre o Vasco da Gama, né, velho? Pois é, então, o Vasco reagiu aí, saiu vencendo, emplacou sequência, só que já voltou a ter algumas derrotas, né? Então, quando você tá ali embaixo, meu amigo, se não for uma campanha impecável, eu tava falando do Fluminense de 2009, né? Que foi um milagre aquilo ali, eu acho que
O Fluminense em 8 jogos em 21 pontos ganhou 19, um negócio assim na reta final, e conseguiu escapar, porque você vence e não sai lá de baixo, né? É o que tá acontecendo com o Vasco, e é uma situação muito complicada, e agora pega o Goiás fora de casa, né? Imagina essa rodada aí, o 17º contra o 18º, mas enfim, eu não vou preocupar muito com o problema dos outros não, porque a gente já tem muito aqui, mas eu acompanhei, claro, e a rodada mais uma, né, positiva. Não tem como uma rodada que você vence ser ruim, né? Mas ela ficou ainda melhor com os resultados do meio de semana aí, o Cruzeiro vencendo e os concorrentes ali, muitos tropeçando na rodada 29 da Série A. São 6:02. Mais cedo, estava ali, né, fazendo absolutamente nada, estava de olho no Instagram. Olha. E vi que a esposa de Gilberto, aquele mesmo, foi afastado por Zé Ricardo do Cruzeiro, pra torcida celeste, Giba sem gol, né? Natália postou uma foto com o Gilberto e a filhota no aeroporto de Salvador. Então pensei, Cruzeiro tá de folga, ele tá treinando, mas tá separado do elenco. Estaria ele curtindo uma folguinha em Salvador ou vem algo por aí de algum time baiano? Até fiz uma apuração ali, eu e a Paula Coura subimos a matéria, tá lá no portal de O Tempo Esportes. Acredito que a minha fonte, viu, Samu, que é a mesma que a sua, que mandou uma foto minha com ele esses dias aqui antes do Cruzeiro e Bahia. Falou que o Gilberto, ele foi para aproveitar a folga, estaria de olho num imóvel que ele tá querendo comprar na capital baiana e que por enquanto não tem nenhuma proposta de time lá da Bahia. Não sei se MB, entendeu? Mandou a mesma informação para você. Não, então, eu tenho certeza que o Gilberto não fica pro ano que vem, né? Por tudo que já aconteceu, mas ele tem contrato ainda e tem que ver como que vai ser essa saída dele. O Gilberto tem um dos maiores vencimentos no elenco do Cruzeiro, foi uma aposta alta que o Cruzeiro fez, né? Tava buscando um centroavante, trouxe o Gilberto, não deu certo, 6 gols apenas na temporada. E como ele tem mais este ano de contrato, vai ter que pintar um acordo aí e quando terminar o campeonato é que isso vai andar, né? Também não sei se o Bahia se interessaria pelo Gilberto, enfim, vamos ver, mas ele, claro, se sente em casa lá jogando no nosso Bahia, mas vamos aguardar quem vai se interessar para ter o Gilberto na próxima temporada, que ele aqui no Cruzeiro não vai ficar, depois de tudo que já aconteceu, não tem como ele ser reaproveitado no Cruzeiro. Mas ele já deve ter tido aí noção de que vai ser pago tudo direitinho, né? Que ele tá olhando o imóvel pra comprar, pode ter sido Dimara, né? dinheiro pra Gilberto não é problema não, Dimara. Então tá ele não precisa nem da rescisão do Cruzeiro. Ele ganhou muito dinheiro. Um detalhe, um outro colega da imprensa baiana, o Antônio Neto, tava num jogo do Bahia lá na Fonte Nova e indagou um dos diretores do Grupo Sítio sobre essa questão de Gilberto. Se eu não me engano, foi depois do jogo contra o Inter que o Bahia vence o jogo. E assim, por que eu tô trazendo esse tema aqui à baila? Porque o torcedor do Cruzeiro tá insatisfeito com o Gilberto e, obviamente, todo mundo quer saber o desfecho dessa história. Pra onde vai? Reduzir um pouquinho a folha do Cruzeiro. Não deu? Beijo pra cá, beijo pra lá, 2 abraços, tchau. E o diretor do Sítio disse pro Antônio Neto o seguinte: nos moldes de operação do Grupo Sítio no Bahia e com os valores que se imagina que poderia ganhar aqui no Bahia, não há a menor possibilidade da gente trazer o Gilberto de volta pra cá. Só se for um contrato de produtividade. E aí que tá, né? Contrato de produtividade depois da temporada ruim que ele fez no Cruzeiro. Mas ele tem mercado, né, Rafa? A gente tá falando isso, ele foi mal no Cruzeiro e tudo mais, mas a gente sabe que ele, né, em condições normais de temperatura impressa, aqui ele não se adaptou, mas ele é um jogador com mercado, né? Então, ou aqui ou fora do Brasil, ele vai ter mercado. Eu só acho que ele não cometeria a mesma loucura que um tal de Marcelo Ramos cometeu, que foi jogar no Bahia, saído no Bahia e ter jogado no Vitória depois. E o Vitória tá subindo, hein? Será? Que o Gilberto vai acertar com o Vitória pra jogar a Série A do ano que vem? O Bahia a gente não sabe ainda, né? Que tá ali brigando e tal, mas o Vitória tá subindo, hein? Vamos ver se a gente descobre o paradeiro, o destino de Gilberto, que vai sair do Cruzeiro em breve. Diga.
Não, aquela comemoração lá como é que é? Negócio de aço lá, que ele abre o peito assim, a camisa, aquilo é tudo do Bahia, né? Pois é, do Imagina, Super-Homem, faz né? um negócio desse no Vitória. Vai, Super-Homem, né? Aí vai ter que imitar um leão, né, Samuca? Patada do leão, né? Vai Tem dar um jeito, pau, né? rapaz. Isso não combina com rivalidade. Não vai dar certo, não. Eu nem lembrava dessa comemoração dele, eu lembrava que dava umas piruetas aí, né, também, né? Quando fazia o gol, dava pirueta. Foram tão poucos esse ano no Cruzeiro que deu pouca pirueta. Tipo Alex Alves, assim. Não, mas o Alex Alves, ele gingava tipo o capoeira. Daiane dos Santos mesmo. Dele é um Ah, é mortal mesmo? mesmo. Agora, você sabe o que eu acho mais incrível? Nos últimos anos, o Gilberto jogando com o Atlético, ele sempre fazia um gol, cara. Putz! Sempre. Sempre fazia um gol. Teve um domingo de manhã, vitória do Bahia no Independência. Gol do Gilberto. Jogo do título do Atlético lá. 2 do Gilberto, não foi? Foi. Esse tema foi só um, então. Um do Luiz Otávio. O outro foi, acho que foi o dele. segundo gol que é do Gilberto. É. Ele sempre fazia. O perigo. Esse ano, nada constou, né, no clássico. Se é que ele jogou, nem lembro também, no primeiro turno. Jogou sim. Bom, 2 minutinhos pra gente fechar esse primeiro bloco do Cruzeiro. Qual o seu destaque final, Rafa Nobre? Então, falar dos ingressos, Xará, já começam a ser comercializados aí pro sócio, o jogo contra o Internacional, o jogo no próximo domingo, dia 5 de novembro, 4 da tarde, no Mineirão, 32ª rodada, e aí, pra quem não é sócio, a abertura à venda geral começa no domingo, e aí os preços, vai ter uma promoção, porque o setor laranja não vai ser aberto. Tem show do Roger Waters, então o setor laranja não vai ser aberto, e aí o Cruzeiro fez algumas promoções, principalmente pro setor roxo e o vermelho também. Então os ingressos, o amarelo R$80, o superior vermelho a 100, inferior 110. O roxo superior a 140, o roxo inferior 160, o camarote vermelho 250, tem meia entrada para todos esses setores. Show de bola. Samuca, então final de semana de folga, então bom final de semana pra você e até segunda-feira, aqui em O Tempo Esportes. Valeu, Rafa, um abraço, tamo junto, até segunda-feira e semana que vem tamo lá no Morumba pra São Paulo e Cruzeiro. Um abraço. Grande clássico do futebol brasileiro, hein, gente? 2 gigantes do nosso futebol se enfrentando lá no Morumbi, no turno deu 1-0 Cruzeiro. Como foi o gol do jogo, Rafa Nobre? Rafinha, meu xará. Contra. Quantos chutes a gol o Cruzeiro deu naquele jogo? 0. O futebol é uma coisa muito louca, viu, pessoal?